Muito boa noite a todos. Iniciando mais uma segunda. Já quero começar pedindo desculpas pela minha falha, né? Não comparecer na semana passada. Hoje também não estaria aqui por motivos de trabalho, de uma viagem, acabou sendo cancelado, mas enfim, sempre que eu posso, sempre que puder, estarei aqui presente. Não é fácil levantar um corpo de baile. Não é fácil. É imperativo, não sabe fazer uma coisa só, né? Então eu peguei. Esse filme é o Uber. Esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta Deus está aqui neste momento. Sua presença é real e verdadeira. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Jesus estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for seu problema,
com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda assim noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim vier noites traiçoeiras, pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu sei
tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Alguém tem um pedido especial? Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já errou bastante, Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de um brilho. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo quiser cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já errou bastante, Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de um filho. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já errou bastante, Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de um brilho. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Os amores, qual as flores, são encantos passageiros, enxergadas e partidas. Mas te digo, companheiro, amigo é pra toda a vida.
o amor cobra seu preço, brilha, mas se despedaça, beija e deixa cicatrizes. Porém as horas felizes o amigo traz de graça. Amizade, amizade é dom divino da paz, é poesia e violão, cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. O amigo é para sempre, o amigo é para sempre. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. O amigo é para sempre, o amigo é para sempre. É um duende, é uma fada, é o nosso anjo da guarda, a mãe, o pai, o filho, a eterna mão abençoada, sempre estendida ao auxílio. Mesmo quando a fé nos falta, mesmo assim está presente. Pois se a gente leva um tombo, o amigo empresta o ombro e chora junto da gente. Amizade, amizade é dom divino da paz, é poesia e violão, cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. Lembrando que nesse final de semana, né, Cláudio? No domingo, nós temos o grupo de estudos, para quem já participa, quem está na turma. Então, quem esteve no último encontro, na última aula, né, nosso último encontro, foi falado sobre a pedra, cada um levou a sua pedra para casa. Não esqueça a sua pedra, né, pelo amor de Deus. Ninguém jogou em ninguém, né? Então, domingo às 3 horas da tarde, teremos o nosso encontro. E como nós não temos outro grupo que está entrando, se alguém quiser vir participar, está aberto. Tá? Pode ficar à vontade, não tem problema. Nós vamos começar a fazer uma turma, mas como não deu número suficiente, então vamos fazendo esse semestre, vamos fazendo nessa turma mesmo. Se alguém quiser vir, pode vir ainda, não tem problema. Quem tiver alguma dúvida do andamento, é só perguntar para a gente aqui depois, né? Não tem à disposição para esclarecer. A gente pergunta a pedra, vai que alguém jogou, né? Tem que buscar de novo. Não, mas tem que ser o tamanho da mão, assim, no máximo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Tua atenção
de santidade, quero amar somente a Ti, e o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti, chamar Sua atenção a mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, dá tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Só lembrando também, né, pessoal, quem chega pela primeira vez na casa e quiser fazer o atendimento fraterno, a gente tem um atendimento, né, só se dirija para qualquer um de nós aqui, pode descer para fazer o atendimento fraterno, que é esse primeiro passo para quem chega na casa pela primeira vez, né, saber onde está indo, como é que a casa funciona, até mesmo para tirar algumas dúvidas. Então, existe esse primeiro contato, e se alguém que chega pela primeira vez quiser fazer esse atendimento, é só se dirigir a qualquer um de nós ali que a gente caminha para quem está fazendo o atendimento lá embaixo, tá? Pai, eu quero Te amar, tocar o Seu coração e me derramar aos Seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render. Vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu é meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti eu canto, glória, aleluia. Senhor,
preciso do seu olhar, ouvir as batidas do seu coração. Me escondo nos teus braços, ó Pai, e toda minha alma deseja a Ti. Junto com os anjos cantarei, Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Quase na hora de fazer mais uma. O palestrante está um pouco ansioso ainda. Está nervoso, é a primeira vez dele. Primeira vez dele. É. Mas ele não fala muito. Não. Ele é o homem das cobras. Cubra-me com seu manto de amor, Guarda-me na paz deste olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor e alivia o preço da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu plano rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta a minha fé e acalma meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia e o perdão, a cura pro corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração,
coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, cuida de nós. Tá bom. Boa noite a todos. Como eu sempre digo, sejam mais uma vez muito bem-vindos e que esse Pai maior, cheio de bondade, de misericórdia, de paixão, se faça sempre presente na vida de cada um dos senhores e das senhoras. Eles brincam que é a primeira vez que o palestrante vai palestrar, mas todos vocês podem ter a certeza que cada vez que se sobe aqui é como se fosse a primeira vez. Sim, assim como todos temos dúvidas, temos aprendizados e temos com certeza alguns ensinamentos, e cada vez que aqui estamos são compartilhados. E quis que o assunto de hoje novamente caísse para mim, um assunto que não é muito corriqueiro, um assunto que não é muito tratado nas famílias, mas que, digamos assim, é de extrema importância que conversamos sobre ele. E o nosso assunto de hoje é sobre morte. O próprio nome já nos causa medo. Por quê? Porque tudo que é novo, porque tudo que é desconhecido, porque tudo que nós não tenhamos entendimento necessário nos causa medo. Ou é simples quando nós pensamos em estar amando uma outra pessoa, dizer isso para ela? Acredito que não. Temos medo, não sabemos a reação dela. Mas se nós não vivenciarmos aquele instante, como o outro vai saber desse amor? Então, se nós não conversarmos, se nós não debatermos para termos o mínimo de entendimento sobre esse assunto, não há como nós termos um conhecimento sobre ele. Tenham certeza, ninguém aqui está querendo julgar, está querendo influenciar ninguém. As palestras servem para informar. Até por isso que eu sempre digo que nós aqui somos privilegiadíssimos por termos a plateia mais inteligente do mundo. Não questionam, não perguntam, e se nós perguntarmos, entenderam? Todos, sem exceção, fazem o quê? E me permitam dizer, eu duvido. Eu que estou palestrando, estou cheio de dúvidas sobre o que sejam os assuntos que aqui são tratados. Não tenho receio ou medo de questionar. Se eu não souber a resposta, eu peço ajuda aos universitários. Se eu não tiver a certeza do que eu vou falar, eu não falarei com certeza. Mas não saiam daqui com dúvidas, não saiam daqui dizendo eu poderia questionar e não fiz. O intuito nosso aqui é só dar conhecimento e muito mais receber conhecimento de vocês. Sintam-se abraçados em casa, como se nós estivéssemos numa grande reunião de fim de semana, lembram? De toda a família. Somos pais, somos mães, somos irmãos, somos filhos. E é para isso que a gente está aqui, de passagem. E assim, eu pergunto a todos, qual é a única certeza que nós temos quando aqui encarnamos? Que um dia partiremos. E ninguém pode dizer que vai ficar para semente. Todos nós, independente de sermos
lindos, feios, ricos, pobres, que são conceitos que a sociedade nos impõe. E nos esquecemos que somos todos absolutamente iguais. Por quê? Somos filhos de Deus, somos espíritos. E espíritos iluminados, rodeados da bondade desse Pai maior, tão misericordioso, que nos dá a opção de escolhermos aquilo pelo que a gente deseja aqui passar para poder evoluir e caminhar em frente. E muitas vezes culpamos Ele dos acontecimentos que aqui passamos. E nos esquecemos que essas provas e expiações fomos nós que escolhemos para que haja evolução. Então, esse medo é algo que tem que ser sabido, extremamente normal. É extremamente natural se ter medo desse desconhecido, porque nós não sabemos o que enfrentaremos. E é tão bom saber disso, que eu não vou saber o que eu vou enfrentar, porque isso me dá a chance, enquanto aqui, de fazer só uma coisa. E o que seria? Viver. Viver intensamente cada segundo, cada minuto, cada dia, sem me preocupar com o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Então não espere olhar para o lado do teu bem-amado e dizer eu te amo. Não espere amanhã para pedir desculpa pelo que você fez para alguém. Não espere amanhã para você demonstrar tudo aquilo que você é capaz de sentir, de fazer pelo outro, porque amanhã pode ser tarde demais. Como o Cláudio brinca às vezes, chamou a senha, você sobe, você volta para o nosso lar, que é a casa espiritual. Independente de você ser A, B ou C, chamou a tua senha, você volta. Não somente nós temos o medo da própria morte, mas nós temos também o medo da morte dos nossos entes queridos, não é assim? Qual a mãe que não tem medo de perder o filho? Qual o filho que não tem medo de perder a mãe? Um amor grande, enorme da sua vida. Esse medo, ele é natural. Nós temos medo de perdermos os amigos, os entes queridos, os amores da nossa vida. Mas o que nós observamos é que ao morrer alguém, seja quem for, nós somos tomados por um sentimento de perda e de dor. Isso é natural. Afinal de contas, somos todos emotivos. E muitas vezes, tenho certeza, nós agimos muito mais com a emoção do que com a razão. Se nós acabamos de concluir que inevitavelmente todos nós um dia iremos desencarnar, é razoável que estejamos preparados para que um dia isso venha a acontecer. Mas se criou pela sociedade o termo morte, uma perda, que sim, é uma dor. Afinal, a saudade é uma dor. Nós não podemos deixar que essa dor se transforme no quê? Sofrimento. Até porque, se transformando em sofrimento, nós não só estaremos nos prejudicando, mas também estaremos prejudicando a caminhada de quem daqui partiu e terá que cumprir essa caminhada. É muito mais positivo nós nos lembrarmos dele com essa saudade e nos lembrarmos que ele fez alguma coisa. E aí eu vou plagiar um poeta que diz uma coisa tão bonita ao meu ver.
Muitos, enquanto aqui estão, se preocupam em ter casas, carros e tantos outros bens. E o que realmente importa é deixar saudade no coração de alguém. Quando partiu a mãe, vocês lembraram da conta corrente do banco ou do cheiro do feijão que ela fazia? Quando partiu o teu amor, você lembrava das festas, das horas maravilhosas, ou você lembrava de alguma coisa triste? Eu acredito que daquilo que era felicidade. Então, ao partir alguém, vamos sempre nos apegar àquilo que essa pessoa deixou aqui dentro. Muitos se perguntarão agora e até questionarão, mas tem gente que só deixa coisa ruim. Busque lá no seu íntimo aquilo que ele deixou de bem, aquilo que ele deixou que vai lhe fazer bem. Ele errou, você errou. Não aponte o dedo, porque nesse momento existem 3 dedos apontando para você. Não julgue. Era o momento da vida dele, das dificuldades dele, e que talvez o erro não esteve nele. O erro esteve em você não ajudar ele a superar o que ele deveria ter superado. E existe uma grande diferença, sim, entre o medo de morrer e o medo da morte. O medo de morrer, ele é um medo necessário, ele é um medo útil para que a gente aprenda que a preservação de nossas vidas é de extrema importância. Porque ninguém pega um carro e sai a 200 por hora aqui na Marechal Floriano. Por quê? Porque tem medo de morrer. Ninguém, em sã consciência, bebe e vai pegar esse mesmo carro e vai dirigir. Por quê? Porque sabe que poderá morrer e tem medo de morrer. Então, esse medo de morrer te dá total confiança de que você está preservando quem? Você e alguém mais que você poderá prejudicar. Já o medo da morte, ele é cultural. Quantos aqui já ouviram de tão ruim vai para o inferno? Uma santa pessoa merece os céus. E aí eu pergunto, vocês pais, vocês mães, aqueles que têm um filho e uma filha, um extremamente ativo, ágil, o outro que é tão apagado, qual merece o céu? Qual merece o inferno? Que pais seríamos nós, que mães seríamos nós, se acreditássemos que alguém mereceria para sempre o fogo do inferno? Aprendamos assim, aqui, hoje, agora, nessa nossa passagem e nas tantas outras que nós vamos ter que passar. É um mundo de provas e expiações. É aqui que nós teremos que provar que nós merecemos evoluir através de aprendizados, através de ensinamentos. É aqui que nós teremos que evoluir, porque senão eu transformo tudo isso de pai e mãe terreno para um pai maior, Deus. Deus é tão justo que tantas vezes quantas necessárias nós vamos ir e vir, até que sejamos dignos de estar ao seu lado.
E mesmo assim, seremos espíritos evoluídos que muitas vezes irão reencarnar com o objetivo maravilhoso de ajudar o próximo. Então, que pai é esse que nos colocaria relegados em um lugar de onde nós nunca mais sairíamos? Não, não é assim. Que evolução teríamos? Nenhuma. Então paremos de pensar, paremos com o medo da morte por termos que enfrentar talvez um inferno. Esse Pai é tão bondoso e tão caridoso que com todos os nossos erros, com tudo aquilo que a gente imagina ser errado, Ele vai nos receber de braços abertos e nos vai dar mais tantas chances quantas necessárias de evoluir. Muitos têm preocupações quanto a essa dita morte. E acredito eu sejam preocupações porque a cultura da sociedade nos impôs. Você já imaginaram ser enterrado vivo? Para que essa preocupação se hoje você passa por um IML, você passa por um médico que atesta essa sua morte? Vocês já imaginaram como fica o nosso corpo após a morte? Tanta beleza, tanta preocupação. Sim, tem que ter. Afinal de contas, essa é a nossa casa. É onde nós estamos morando. E se nós não cuidarmos dela, ninguém vai cuidar. Mas todos, independente de quem for, a degradação física vai ocorrer. Então, ao olhar no espelho hoje, vamos nos sentir os mais belos seres que possam existir. Por quê? Porque nós escolhemos ser da maneira exata como nós estamos sendo. Essa carapuça que nós vestimos agora, daqui a algum tempo, ela não vai existir mais. Não vai importar se você foi feio, bonito, grande, pequeno, gordo, magro. O que vai importar é quando cada um daqueles que lembrarem de você, lembrarem com um sorriso na boca. Isso sim vai fazer a saudade aflorar. E percebam, nós estamos tão enraizados nessas culturas que a sociedade nos impõe. Todos nós já fomos a um velório, certo? Se vê tristeza, choro, vestes escuras, discretas. É lógico que ninguém vai sair de pluma e paetê no velório. Mas eu pergunto, e se for a única roupa que ele tinha para ir, para dar um tchau para quem foi, qual o problema? Então nós falamos baixo, nós enchemos o falecido, a falecida de elogios e nunca ajudamos ele quando ele mais precisou. Que homenagem é essa? Alguém disse uma vez: não chore por mim quando eu partir. Não diga o quanto gostou de mim quando eu parti. Não diga o quanto eu fui necessário quando eu parti. Reúna tudo isso e diga para mim enquanto eu vivo estiver. É isso que eu preciso saber. O quanto eu sou importante para você. Muitos se questionam se a separação do corpo e da alma é dolorosa. Não, não é dolorosa. Segundo os ensinamentos espíritos, isso não é doloroso. Por quê? Porque, como eu já frisei, o corpo sofre enquanto aqui
através das provas e expiações que todos os dias, todos os momentos nós passamos. E muitos dizem: a minha vida é feita de problemas. Sabe o que eu chamo de problema? A morte. É um problema que não tem solução. E é uma coisa que todos nós temos a consciência que um dia isso acontecerá. O que nós temos durante todo esse transcorrer da nossa passagem terrena são contratempos. E assim como nós éramos estudantes que chegávamos nas escolas e esquecíamos de fazer o tema, os mais novos também nem sabem o que é isso talvez, mas o dever de casa, nós esquecíamos de fazer, isso era um problema? Não. Isso era um contratempo. Tanto é que a professora dizia: agora você vai ter que fazer 2 temas. Então o problema é o que não tem solução. Contratempo são as provas e expiações que nós vamos passar no nosso dia a dia. Os Espíritos nos ensinam que a sensação que se experimenta quando ocorre a morte é aquela de nós percebermos que estamos no mundo dos espíritos. E essa sensação vai depender exatamente de tudo aquilo que nós fizemos enquanto aqui estivermos. Lembram daquela frase que nós podemos enganar muitos por pouco tempo? Alguns por um tempo e talvez nenhum quando nós olharmos para a nossa consciência. E qual seria essa sensação ao chegarmos nessa casa de volta, nessa casa espírita, nesse mundo espiritual? Se eu tive uma vida regrada, se eu tive uma vida pautada na misericórdia, na bondade e na caridade, com certeza eu vou abrir a porta e estarei sorrindo para todos aqueles que me receberem. Mas talvez seja bem ao contrário, porque a minha consciência faz eu pensar que se eu tive uma vida desregrada, uma vida de, vamos chamar de coisas contrárias a certas, eles me cobrarão? Não. A minha vergonha vai me cobrar. E aí eu entro de novo no assunto do Pai Maior, desse Deus bondoso. O que ele vai fazer? Estará assim, de braços abertos para te receber. E você terá novamente a oportunidade de aprender e, quando estiver preparado, aqui voltar para poder então evoluir e prosperar. Normalmente, nós encontramos aqueles que já partiram, a não ser que eles já estiverem reencarnados novamente. E aí eu pergunto, se nós temos esse consolo de um dia podermos encontrar quem nós amamos, quem nós gostamos, até mesmo aqueles que nós devemos pedir desculpas, perdão, isso não reconforta? Isso não vos deixa tranquilos? Isso não nos faz pensar que o desencarne é algo também que nos auxiliará nessa evolução? É lógico, eu vou repetir. A consciência de si mesmo vai vir aos poucos, passando por algum tempo de perturbação e de acomodação. Porque o novo, o desconhecido, ele gera sim uma série de questionamentos. Um exemplo bem simples: quando a gente muda de cidade, vocês já chegam conhecendo toda a cidade? Não, nós vamos aos poucos tomando conhecimento até que depois possamos caminhar sozinhos.
para amenizar o assunto, observe, a morte, ela é fundamental para o significado da vida. Quando nós tomamos conhecimento daquilo que significa partir daqui, nós começamos a enxergar a vida aqui de maneira diferente. Quando nós nos despreocupamos com o que poderá acontecer no bom sentido, se amanhã morrermos, e intensificarmos esse viver bem, a nossa evolução acontece de maneira melhor. Então, conversar, debater sobre a morte nos faz entender o quanto é importante essa oportunidade que esse Deus está nos dando de viver. Nós percebermos que não existe inferno, que não existe céu, afastarmos essa ideia de que alguém será relegado à inércia, ou seja, não será dado a chance de evoluir, colocando essa pessoa aqui ou lá. Porque caso assim ocorresse, como haveria a evolução? Se eu não conseguir nessa vida ser tudo de bom que eu deveria e devo ser, eu vou ser relegado ao segundo plano e vou ficar ali para o resto da minha existência? Lembram do que eu falei? Que pai é esse que, apesar de corrigir, que apesar de nos dar inúmeras chances, como nossos pais terrenos nos dão, relegaria um filho a um segundo plano e não o deixaria evoluir? A nossa vida terrena, ela é apenas um capítulo de evolução. A nossa vida não acaba aqui, pois a morte, por mais que seja irreversível, não é o fim de tudo. Se trata de uma passagem para o plano espiritual, onde nós recarregaremos as nossas energias, aprenderemos e, se preciso, iremos retornar. E muitos perguntam: demora? Essa escola lá em cima é muito difícil? E aí nós voltamos às outras palestras. Não existe o tempo certo, não existe o tempo errado. O que existe é o tempo de Deus. Que pai larga uma criança na rua sem ela saber se orientar? Que pai põe em perigo uma criança se ela não sabe se autoproteger? E assim é esse Deus maravilhoso. No tempo dele, nós retornaremos a aprender de novo. E a grande verdade é que nós vivemos num constante ir e vir, do mundo físico para o espiritual e do espiritual para o físico. Por quê? Porque a evolução é constante. Quando nós desmistificarmos os conceitos do céu, do inferno, da morte, a razão entra em primeiro plano e entendemos a morte apenas como uma nova etapa, uma passagem. E essa certeza que nós temos de que um dia nos reencontraremos todos, eu volto a dizer, é gratificante. A morte é mais um capítulo da nossa existência. O espírito de André Luiz nos ensina, sendo psicografado pelo Chico Xavier, ele nos diz que quando ocorre a morte, é a mudança de casa sem a mudança de essência da pessoa. Ou seja, o que somos aqui, levamos para lá.
ninguém modifica. Como somos aqui, é impossível escondermos quando lá batermos a porta. Donde se conclui então que os espíritos estão em constante fluxo espacial. Portanto, são as mesmas pessoas que aqui viviam. Um dia partimos do mundo espiritual para o físico, como eu falei, e outros ao contrário. E aqui eu sempre faço, quando essa palestra, eu lembro, caiu para mim há muito tempo atrás, e foi realmente então a primeira palestra que eu fiz, tremendo como uma vara verde. Mas eu achei uma passagem que talvez eu vou ser repetitivo para muitos, mas que para mim me marcou, para que eu pudesse então entender essa palavra morte. E essa passagem fala sobre um barco. O barco sai da onde? De um cais de porto. E o barco chega aonde? Em outro cais do porto. Então, quem sabe nós passemos a entender a morte da seguinte maneira: para quem está no cais de porto da partida, quando o navio sai a navegar, e quando se enxerga ele na tênue linha do horizonte, o que nós dizemos? Foi embora, sumiu, desapareceu. Mas para quem está no outro cais de porto, nossos entes queridos, nossos amigos, mesmo os nossos desafetos, o que eles dizem? Lá vem ele, está chegando. E existe coisa mais bonita que isso. Aqui ficou a saudade dos momentos bons, das lembranças, dos acontecimentos. E lá está chegando a expectativa de que tudo que ficou aqui aconteça lá também. Então, nesse ir e vir desse barco, nós temos que ter em mente somente uma coisa: nós somos eternos passageiros. E Deus é o nosso agente de viagens. Tenho certeza, serão muitos os ir e vir, mas sempre isso somente acontecerá através das mãos desse Pai e da infinita luz e sabedoria que Ele pode nos transmitir. E eu recomendo sempre, todas as vezes que a angústia sobre esse assunto bater, ouçam a música Noites Traiçoeiras. Mas ouçam com o coração. E então nós saberemos que diante de qualquer situação, seja ela qual for, quando nós dobramos os joelhos e conversamos com Deus, tudo se transforma, tudo se resolve, desde o contratempo até o problema que não tem solução. Agora, só me resta dizer que eu estou à disposição para perguntas, para colocações e o que mais vocês quiserem fazer. Repito, se eu não souber, alguém vai me ajudar. Não falei para vocês que nós temos, graças a Deus. Fala. Significa o espírito estar na erraticidade.
Eu não entendi, desculpa. O que significa o espírito estar na erraticidade? Erraticidade. O que significa o espírito estar na erraticidade? Ele está praticando erros. A erraticidade, ele está vivendo em desacordo com a ética, com a justiça divina, com as coisas boas. Então, viver na erraticidade significa que eu vivo errando. Reencarnado? Pode ser reencarnado ou pode ser desencarnado. Tanto faz. Por exemplo, espíritos vingativos, por exemplo, homens que desencarnaram com raiva, com sede de vingança, e se eles continuam alimentando, perseguindo as pessoas para se vingar, eles estão vivendo na erraticidade. Então, como o áudio colocou, a passagem para o outro mundo não quer dizer que eu me livro de quem eu sou, do que eu sinto, de como eu penso. Pelo contrário, eu continuo sendo o mesmo espírito, encarnado ou desencarnado. Então, se eu vivo na erraticidade aqui, eu continuo vivendo ali. E isso não quer dizer que sejam só coisas maléficas. Pode ser, por exemplo, uma pessoa extremamente viciada, e que não consegue mais viver sem, por exemplo, as drogas, e aí desencarna, por exemplo, numa overdose. Então ele viveu os últimos tempos na erraticidade aqui, se alimentando de algo que não produziu nada de bom para ele, pelo contrário, pode até acelerar o retorno dele. Quando ele chega no plano espiritual, ele vai continuar sentindo a vontade e a necessidade da droga. Então ele vai colar naquele que usa álcool, ele vai ficar perto daquele que está usando a cocaína, ele vai estar perto daquele que está fumando, porque a vibração daquele ente encarnado, ao praticar isso, ele vai alimentar o espírito dele, que está desencarnado, então não tem matéria, mas tem as sensações, tem o cheiro, tem a vibração, ele se alimenta disso. E aí ele continua vivendo na erraticidade, até que algo possa acontecer e ele possa então mudar, daquele despertar e se dar conta, se conscientizar e mudar suas atitudes. É diferente daqueles tropeços nossos do dia a dia, porque a gente, quando fala em erros, a gente comete erro todos os dias. E quando a gente faz isso de uma forma consciente e permanece, é isso que o Pedro acabou de falar. Não é aquele erro que a gente consegue reparar com reflexão todos os dias. O erro, não tem a ver com a tua essência, com o que tu é. É um momento desvio. Um exemplo, se eu pegar uma nota de 20, uma nota de 50 e perguntar, tu quer? Vai dizer, quero. Se eu amassar e perguntar, tu quer? Vai dizer, quero. Se eu pisar em cima e te oferecer, vai dizer, tu quer? Quero. É um exemplo de que a nota não perdeu o valor. É uma metáfora. Assim como nós, mesmo nos percalços, nas coisas difíceis, nos tropeços que nós damos, nós não perdemos nosso valor. É diferente daquilo que nós escolhemos como caminho, que foi o que ele falou. Seja ele, nós somos um ser consciente que toma suas decisões. Então, todo e qualquer instinto primitivo, ou mesmo dentro da consciência que fuja aos ensinamentos e aquilo que esse Pai nos mostra como caminho, nós temos como voltar, mas nós só voltamos quando queremos, que é o estado que o Pedro falou. Então, é diferente do erro eu já falei isso aqui, a gente chama de erro, mas não é um erro. É aquilo que a gente desconhece, que a gente ignora como conhecimento, que a gente ainda não tem o conhecimento sobre e comete uma ação pelo nosso desconhecimento, nós damos o nome de erro, embora seja mais um aprendizado, porque ele não nos desvaloriza, ele não apaga o que nós somos, não tira o nosso valor enquanto ser, enquanto espírito, enquanto ser vindo de uma centelha divina que está em desenvolvimento e em crescimento, em busca desse conhecimento, em busca da sua evolução. Então o erro, para aquilo que a gente mantém na eticidade mesmo sabendo,
Porque aquele que fuma, aquele que bebe, aquele senhor, não faltou alguém para dizer que está fazendo mal, mas seja pelo vício ou pela sua própria consciência, ele continua. Então é um erro não involuntário, mas aí um erro consciente. E também cabe dizer que nós aqui nesse plano, né, nesse processo evolutivo não tem regressão, existe a estagnação, a gente pode permanecer no mesmo ponto, né, até o despertar e dar um passo à frente, mas regredir, né, é uma coisa que não acontece. Né? Nós não desaprendemos, nós ignoramos. Mais alguém? Essa pessoa acabou de ser descrita quando eles disseram que viveu na erraticidade. Foi feito tudo o que fosse possível para essa pessoa aprender. O que ela fez quando ela fez esse tipo de atitude? Ele fez uma escolha. E a escolha do outro não é tua responsabilidade. Se essa pessoa ela é assim, somente com os familiares, tanto estranha, ela é uma pessoa maravilhosa. O que será que os familiares deixaram de fazer que os estranhos estão fazendo? Que na verdade ela é uma só, né, Aldir? Sim. Agora exatamente. o comportamento dela Ela é uma só. Então, eu sempre vou voltar porque eu falei: um dedo que julga, 3 que te apontam. O que será que os estranhos fizeram para serem tomados de compaixão, de querer bem dessa pessoa que não pode ver o familiar? Parece que daí fica passando de geração em geração, tá? De pai para filha, de filha para neto, aquela raiva que eles depositam nos familiares, que fica passando, sabe? Eles acabaram de desenhar isso. Eu volto e meio, estou tentando trazer para o meu lado, daí eu canso, desisto, vou lá, tento de novo, canso, desisto. Não é ofensivo o que eu vou dizer agora, porque nós somos seres humanos e erramos constantemente. Mas eu sempre digo para todos que quando você for fazer algo, você sempre pense: se alguém fizesse isso por você, você gostaria? Se sim, continue. Se não, pare. Como você se sentiria se eu te abandonasse? Se eu desistisse de você? Na verdade, ele desistiu há muitos anos atrás. Eu estou indo atrás, tentando fazer ser melhor. Alguém me corrija. A escolha dele foi essa. Mas eu estou errada tentando fazer ele ser Absolutamente, a escolha é essa a que você fez. Desde que você não tenha interesse em reconhecimento e que isso esteja sendo um ato caridoso vindo daqui, não daqui, tente, não desista. Acredito que enquanto ela tiver amor, fé e vontade, ela vai crescer, ela tem que continuar e não desistir. Principalmente no lugar da família. O que eu sempre pergunto para todos é simples. Se hoje esta pessoa, que eu não sei quem é, se comporta dessa maneira, tendo toda uma tentativa de conserto, você imagina se essa pessoa é abandonada. De novo, quem gostaria de ser abandonado? Aldir, aproveitando a tua metáfora do barco,
né? Se nós temos 2 portos, temos um agente de viagem infinitamente bondoso, né? Nesse vai e vem, nesses translados, né? Falando metaforicamente, nessas constantes viagens de encarne, desencarne, encarne, desencarne, tem uma coisa que tem valor, somente uma. É o que tu carrega na bagagem. E isso tem a ver com as escolhas que fizemos aqui, sejam elas boas ou más, seja eu na tentativa insistente de tentar fazer com que esse ente querido venha para um caminho, né, repleto daquilo que eu mesmo vivo, mas a única coisa que tem valor é essa bagagem que nós carregamos. Nós não carregamos nada de material, nós não carregamos nada, mas nós carregamos as obras e as ações que nós fizemos em prol do outro e em prol de nós mesmos. E não há cobrança de taxa nesse caso. Quanto maior, mais carregada ela vai estar, tanto para o bem quanto para o mal. Então, aproveitando essa metáfora, valorizem a bagagem que vocês carregam. Esqueçam o termo morte como ponto final, como algo deu, chegou no final, sumiu. Não, ele só trocou de porto. Quando nós entendermos isso, nós fomos ensinados historicamente a ver a morte como um ponto final, um ponto de término. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Inferno, foi como o Aldi falou. Por quê? Porque nós precisávamos, em determinados momentos históricos, que o medo fosse algo que nos subjugasse. Então não há morte, há uma continuação, há um regresso. É um espírito que volta ao mundo espiritual e que em determinada parte da sua existência, que é eterna, é infinita, ela passa dentro de um vaso, dentro de uma carapuça, como o Aldi falou, né? Dentro de uma casca, que ele vive um mundo material. É um espírito que vive um mundo temporário encarnado, mas ele é eterno. Ele não se desfaz com a morte de um corpo carnal. Enquanto nós tratarmos o desencarne como morte, nós vamos sofrer. A saudade, a dor, tudo vai continuar como o Aldi falou. Mas nós temos a certeza de que nós vamos ter esses reencontros e nós vamos seguir a nossa vida, que é espiritual. Nós somos, né, habituados, e aí, desculpe a metáfora que eu vou fazer, nós somos habituados a chorar pela partida e não agradecer porque esse nosso irmão cumpriu o seu papel terreno e está regressando. Deveria ser festa nos 2 portos e não num só. Obviamente que a gente compreende o sentimento da falta, do desligamento, do não ver, do não sentir, né? Fisicamente, o toque, o abraço, o carinho, a conversa, a fala. Mas quando nós desmistificamos e que nós voltamos ao ponto principal do que é o desencarne, nós entendemos como sequência e não como ponto final. E esse amor, ele não termina com a morte no corpo físico. Ele segue pela eternidade. Como diz os nossos mentores, são laços que não se desfazem. Então, a partir de hoje, utilizemos o termo desencarne, que é o termo correto. É um espírito que desencarnou. Ele não terminou, ele não virou pó. O que vira pó e que tudo se transforma na natureza é a nossa parte orgânica. Nossa inteligência, nossa consciência não se desfaz com o desencarne. Então é sequência, é retorno, é aprendizado, não é ponto final. E quanto a isso que o Cláudio falou, eu me lembro de várias situações que algumas pessoas até costumam falar uma expressão e que causa uma certa confusão e muitas vezes motivo de desculpa para cometer tais erros e continuar cometendo. Que é aquela, a vida é uma só, vamos fazer isso aqui e acabou. Vamos aproveitar enquanto a gente está aqui.
a vida é uma só. Mas a vida é uma só com todas essas fundamentações que o Cláudio falou. É uma só em existência, não é uma só em passagem de plano físico. Então a gente confunde a interpretação dessa frase da vida é uma só e acaba seguindo, cometendo os mesmos erros por displicência, por irresponsabilidade. É uma diferença tão sutil que muda tantas coisas, né? E a segunda coisa que eu quero falar em relação ali àquela pessoa da família, né? Se está na família é porque tem que reparar alguma coisa. Então tem que ter aquela relação pelo resto desse plano físico aqui para que haja um exercício de ser reparado aquele tipo de situação. Não sei exatamente o que é, só a família pode saber. E a questão, e é muito ligada também a questão do perdão, que a gente falou no estudo, a gente fala assim tudo aqui nas palestras, né? Eu posso pedir perdão para outra pessoa, eu posso me perdoar o outro, mas isso, o meu perdão não depende da resposta da outra pessoa, depende da minha intenção, ser sincero. Então, mesmo que os dois estejam na mesma família, no sentido de reparação, de aprendizado, o meu perdão é responsabilidade minha. A outra pessoa aceitar não me pertence mais. E mesmo estando na mesma família, os planos encarnatórios são diferentes. Não quer dizer que as duas pessoas vão suprir aquela missão, entre aspas, na mesma encarnação. Eu posso muito bem ir lá perdoar aquela pessoa do coração e ela vai continuar no mesmo caminho dela, sei lá quantas passagens aqui. Então é importante fazer a nossa parte sempre, estar em consciência tranquila, de coração puro, para tudo que a gente fizer. Não quero alongar, Aldi, mas nessa questão que você coloca e respondendo, eu acho que respondendo não é uma resposta, é uma reflexão. Em relação às relações familiares, né? Quando a gente tem, às vezes, relações difíceis, né? Obviamente que entra tudo que foi colocado aqui, que é necessário, né? A gente evoluir para a harmonia. Mas aí quando coloca que a pessoa ela não quer ser ajudada, né? Então a gente também tem que pensar que uma coisa é eu respeitar o tempo e o momento do outro, porque eu não posso impor uma mudança para o outro que ele não quer ou que ele não consegue compreender ainda a necessidade da mudança. Então eu tenho que compreender qual é o momento que eu preciso segurar, ou seja, não dou o passo. Isso não significa um abandono, significa talvez uma retirada estratégica. Então, abandono é quando eu não me importo mais e quando literalmente eu viro as costas, né? E se um dia essa pessoa vem e precisa de ajuda, eu não ajudo, eu não me disponho, né? Isso seria um abandono nesse meu entendimento. Agora, quando você vê o outro, que ele precisa de uma mudança, que ele precisa de uma ajuda, mas ele não reconhece isso, é a mesma coisa que a gente está dando tiro ao léu. Não tem um alvo, porque ele não se vê, né, capaz, com necessidade de mudança. Então, há que se respeitar o tempo do outro. Porque uma mudança, isso é muito importante a gente compreender. Uma mudança não ocorre por causa do outro. Não é porque o outro, o Cláudio, quer que eu mude algo, né? Ou qualquer um, que eu vou mudar. Eu vou mudar simplesmente por mim mesmo quando eu conseguir compreender tudo o que ocorre comigo e perceber o que eu preciso mudar. Então ninguém consegue impor uma mudança. O Cláudio sempre fala uma frase, né, do Chico Xavier, que diz, né, que a gente nunca muda ninguém a não ser a nós mesmos. Então acho que é nesse sentido. Então, às vezes é necessário deixar a pessoa na erraticidade, né? Ou seja, ela não consegue perceber o erro, ela não consegue entender, ela não consegue se perceber. Então, às vezes é necessário, né, para que ela possa, justamente na própria erraticidade, encontrar um caminho, se dar conta.
às vezes é necessário que a pessoa se jogue na parede, bata a cabeça, né, para que ela sinta, né, a dor, né, para compreender o que ela fez, o que é o bater na parede. Isso não quer dizer que a gente tem que deixar as pessoas fazerem o que querem, né? Então vai. Não, a gente ajuda, mas tem pessoas que não estão prontas. E viver com raiva significa que a pessoa não consegue se compreender, se aceitar, né? E há muitas revoltas dentro daquele espírito. E aí quando ela diz que é uma coisa de família, que parece que passa de geração em geração, há outro conceito que a gente tem que analisar, que é o karma familiar. Justamente espíritos que compartilham desta mesma essência, né? E que precisam juntos para um perceber o outro. Então, se eu sou uma pessoa extremamente raivosa, né, e eu tenho um pai, um filho, uma avó raivosa, eu também vou, é a chance que eu tenho de perceber que a raiva também está em mim e eu não querer ser igual, me olhar e conseguir me compreender. Só o que é a raiva? Pode ser muitas coisas, mas é o amor que ainda não foi descoberto. A raiva é algo, né, que é justamente, digamos assim, é a mesma força do amor, só que não foi transformada. Então agora, não dá pra gente enquadrar as pessoas, tá? Isso que eu falei, desculpa se eu me excedi, né, no tempo. Não dá pra gente enquadrar, nem sempre é isso ou aquilo, né? Isso ou aquilo é só na poesia da Cecília Meirelles. Aqui são muitas variáveis e possibilidades, porque cada um e é único e não existe cópia. E estamos todos no caminho, digamos assim, todos vivemos de certa forma na erraticidade, cometendo os pequenos erros que o Cláudio falou, o William também, para descobrir o que não é, né? Ou o que é as verdades, descobrir o caminho da elevação, que é da nossa purificação, da nossa evolução, do nosso crescimento. Então os acertos é igual vamos imaginar um basquete, né? Um jogo de basquete. Quantos erros você comete para poder fazer uma cesta? Então acertar uma bola naquela cesta, né, é uma vitória. Mas quantas vezes você precisou jogar a bola fora e errou para poder acertar? Assim é para, né, a espiritualidade. Quantas e quantas vezes eu preciso nascer na Terra, né, experimentar, viver, errar, até que eu consiga acertar e puf, foi a cesta que eu consegui fazer, marquei um ponto e naquilo então eu passei, já evoluí, dei um passo adiante. Não preciso mais voltar para aquela situação, porque já desenvolvi em mim, já melhorei, já evoluí. Mais alguém? Então eu vou tentar, e depois os mais antigos me corrijam se eu estiver errado, eu vou tentar resumir tudo isso que foi falado dizendo o seguinte: Deus te dá a oportunidade de melhorar. Cabe a nós identificarmos essas oportunidades. Quero paciência. Ele te dá oportunidades de ser paciente. Quero ser mais amoroso. Ele te dá oportunidades para ser mais amoroso. Qualquer que for o que você pedir, Ele estará te entregando de mãos abertas as oportunidades. Cabe a você, através das suas escolhas, a decisão de fazer ou deixar de fazer. Extremamente agradecido, espero que todos tenham tirado um pouquinho de conhecimento e aprendizado durante a nossa estada aqui. Vou pedir que todos coloquem os pés bem firmes no chão, as palmas da mão voltadas para cima, concentre-se
o nosso Pai Maior, para que possamos juntos recebermos tantas graças, tantas bondades vindas desse Pai Maior. Sabe, teríamos tanto para te dizer, porque somos seres em aprendizado. As dúvidas que temos nos mais variados assuntos brotam como se fossem flores em um jardim. Mas que saibamos que esse jardim tem um cuidador que, com toda a sua paciência, sua benevolência, sua bondade e misericórdia, fará com que flores lindas e maravilhosas brotem, mesmo que não sejam percebidas pelos outros, desde que sejam percebidas por Ti, Senhor. Seremos com certeza a flor mais bela que pode existir. Por isso te agradecemos cada instante que aqui passamos, e em forma de agradecimento rezamos. Pai nosso, que assim seja. Graças a Deus. Deus está aqui neste momento. Vai comigo, Ele vai ajudar-nos. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ei, doutor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai